Mas ainda seguindo, nós temos também uma introdução de André Luiz, né, o autor espiritual, uma apresentação que ele faz da obra. E aí ele traz para a gente também uma frase interessante. Ele fala, na atualidade, e esse atualidade eu coloquei aqui, né, para a gente pensar, em 1960 foi publicada a primeira edição do livro Conduta Espírita. Então, nós estamos falando de algo que André Luiz estava falando em 1960, tá? Na atualidade, mourejam somente no Brasil mais de 1 milhão de trabalhadores do Espiritismo. Se nós fôssemos pegar esse número trazendo para a atualidade, são mais de 2 milhões. Né? Nesses últimos anos aí, nós já nos multiplicamos aí em dobro. E, de certo, por amor à nossa doutrina de libertação, será justo sintonizar as nossas manifestações no campo vulgar da vida com os princípios superiores que nos comandam. Aqui, André Luiz vem falando a mesma coisa que Emmanuel. Né? Se nós estamos nessa doutrina, nós temos amor por essa doutrina, que é a doutrina que nos liberta. E nos liberta do quê? Nos liberta da ignorância, nos liberta das nossas imperfeições, porque se nós seguirmos as orientações que os Espíritos nos trouxeram, que o Evangelho de Jesus nos trouxe e que o Espiritismo nos ajuda a compreender como nenhuma outra doutrina, nós seremos libertos das nossas imperfeições. Por isso, ela realmente é uma doutrina libertadora. Então, ele fala que se nós realmente adotamos essa doutrina, é preciso que no campo vulgar da vida, ou seja, no dia a dia, nas circunstâncias, nas coisas que nos acontecem, nós estejamos de acordo com os princípios superiores que nos comandam, as diretrizes. Porque não adianta nós nos dizermos espíritas, ou nos dizermos cristãos, ou nos dizermos de determinada religião, dessa ou daquela, se fica apenas na superfície. Se na prática nós fazemos tudo o contrário. Então fica apenas aquela coisa do ritual, da aparência, né? São os religiosos, às vezes, de gabinete. É esse o cuidado que nós temos que ter, que André Luiz vem nos chamando a atenção. E ele vai mais além, diz assim: sabemos que a liberdade espiritual é o mais precioso característico de nosso movimento. Liberdade espiritual característica do nosso movimento espírita. E isso é verdadeiro. Por que nós temos essa liberdade? Porque a doutrina espírita, ela não é uma religião no sentido tradicional do termo, como nós entendemos. Porque ela não tem ritos, ela não tem dogmas, ela não tem sacerdócio, ela não tem profissionalismo religioso. Nós trabalhamos todos como voluntários, né? Como trabalhadores espíritas voluntários. Nós tiramos do nosso bolso para manter as atividades das nossas instituições. Né? Nós praticamos a caridade material e buscamos praticar a caridade espiritual. Então, não existe nenhuma determinação. Não existe nenhum órgão centralizador que comande, que diga o que o centro espírita pode fazer ou não, ou o que o trabalhador espírita pode fazer ou não. Não existe essa hierarquia comum nos outros segmentos religiosos. Então, nós temos liberdade, nós temos livre-arbítrio, nós podemos praticar o espiritismo da forma como nós entendermos. Mas ele nos chama para a importância da coerência com o que nós estivermos praticando. Porque ele diz assim: entretanto, se somos independentes para ver a luz e interpretá-la, não podemos esquecer que o exemplo digno é a base para a nossa verdadeira união em qualquer realização respeitável. Ele fala, então, exatamente do nosso dia a dia, do exemplo. Do exemplo como cristão, do exemplo como trabalhador espírita, como dirigente espírita, como um frequentador da casa espírita. Nós estamos recebendo ali um verdadeiro tesouro. E quando Allan Kardec perguntou aos espíritos como é que se reconhece o verdadeiro espírita, os espíritos disseram que o verdadeiro espírita é o mesmo que o verdadeiro cristão. E que ele é aquele que emprega todos os esforços para domar as suas más inclinações e se transformar numa pessoa melhor. Então, é esse esforço que nós precisamos ter no nosso dia a dia e que André Luiz nos fala, né? Que nós tenhamos esse cuidado, essa preocupação de buscarmos essa coerência com a nossa doutrina e a nossa conduta, como cidadãos, como pessoas vivendo na comunidade, na sociedade.
Muito bem. Nesta obra, nós pensamos ali algumas orientações. É um livro, né, que tem vários capítulos que nos dão dicas de como nós nos comportarmos diante da família, diante da sociedade, né, na casa espírita, como trabalhadores, como médiuns, palestrantes. E é interessante que André Luiz faz questão de frisar que isso é apenas sugestões, né? Não é que ele está ditando regras, mas ele está apenas dando algumas dicas de como nós nos comportarmos de acordo com o conteúdo do Espiritismo. E aí